Olá a todos, meu nome é Henrique Dorizotto Castellani. Estou aqui para fazer a apresentação do meu trabalho de formatura que foi apresentado na Poli no final de 2013. Fui orientado pelo professor Dr. João Mato Neto e o tema do meu trabalho são os impactos dos novos investimentos em infraestrutura na logística de exportação da soja brasileira. Nessa apresentação irei falar um pouco sobre o contexto em que foi desenvolvido o trabalho, qual foi a metodologia utilizada para a resolução do problema identificado e quais foram os resultados obtidos com a realização deste estudo. O contexto em que se insere esse trabalho é bem atual e mostra, de um lado, o Brasil, que tem grande capacidade de produção agrícola e tem batido recordes consecutivos, principalmente ligado à produção de soja e milho, e, por outro lado, vive um cenário de gargalo logístico, uma infraestrutura precária que reduz a competitividade do produto brasileiro no cenário internacional. Visando mitigar esse gargalo e essa precariedade na infraestrutura, principalmente ligada a transportes, o governo federal lançou alguns programas de investimento que buscam reduzir esse custo Brasil. E a ideia desse trabalho de formatura é conseguir quantificar em quanto será a redução no custo logístico de exportação da soja brasileira, que será proporcionado por esses novos investimentos em infraestrutura. Em seguida, será apresentada a metodologia utilizada para a resolução do problema identificado. A metodologia utilizada pode ser dividida basicamente em 5 etapas. Na primeira delas, identifica-se quais são as principais regiões produtoras de soja do país. Na segunda, projeta-se, através de um modelo de regressão linear, qual o volume de soja em grão que será exportado nos próximos anos pelo país. Na terceira etapa, são mapeados os investimentos em infraestrutura que serão realizados nos próximos anos e identificadas quais são as rotas de escoamento que esses novos investimentos irão viabilizar. Na quarta etapa, determina-se o custo logístico de escoamento por cada rota. Isso quer dizer, calcula-se para cada modal utilizado qual é o custo total de escoamento por uma determinada rota. E por último, obtém-se os resultados, que é a redução do custo médio da exportação e quais são as alterações que ocorrem nas regiões de influência dos portos, dado essas novas rotas que são viabilizadas. Utilizando-se dados disponibilizados pelo IBGE, foi possível mapear como tem evoluído a produção de soja no Brasil. Nota-se que no início da década de 90 a produção era concentrada principalmente na região sul e, com o passar do tempo, foi evoluindo e hoje está principalmente localizada no centro-oeste brasileiro. Deve-se destacar também que uma região que tem apresentado grande crescimento é a região do Mapitobá, que é delimitada pelo confronto entre os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No gráfico, na parte de baixo do slide, mostra-se como foi a evolução nos últimos 10 anos da área plantada, produção e produtividade da cultura da soja no Brasil. Utilizando-se uma curva ABC, foram identificadas as principais mesorregiões produtoras de soja no país, que são mostradas em contorno vermelho no mapa à direita. Todo o volume produzido nessas mesorregiões foram alocados aos respectivos centróides, os pontos pretos, que serão os pontos de partida das rotas a serem avaliadas. Após terem sido identificadas as principais mesorregiões produtoras de soja no Brasil, buscou-se avaliar como tem evoluído as exportações do complexo soja nos últimos anos. O complexo soja é composto por soja em grão, farelo de soja e óleo de soja. Nota-se que as exportações de soja em grão apresentaram um crescimento muito maior do que os outros subprodutos do grão. E pode ser visto no gráfico na parte inferior do slide que o principal destino das exportações brasileiras é o mercado chinês. Hoje em dia a China responde por 70% das exportações de soja em grão brasileira. Essas são informações relevantes que serão abordadas a seguir. Para a elaboração de um modelo de projeção de demanda, buscou-se avaliar a existência de correlação entre o PIB da China, uma proxy do aumento das importações de soja, com a exportação de soja em grão brasileira. Observa-se que o R² obtido
é alto, de 0,91, o que dá indícios de que essa correlação de que o crescimento da China pode explicar o aumento das exportações de soja em grão brasileira. Realizando-se um teste estatístico, observa-se que a fórmula de regressão obtida pode ser utilizada como modelo preditivo. Utilizando essa equação obtida anteriormente, foram projetados os volumes de soja em grão que deverá ser exportados pelo Brasil nos próximos anos. Observa-se que o valor está em linha com outras fontes de projeção, como o órgão americano USDA e o próprio Ministério da Agricultura do Brasil. Após ter sido realizada a projeção de exportação dos volumes de soja para os próximos anos, foram identificados os principais investimentos em infraestrutura que deverão alterar a logística de escoamento da produção brasileira. Dá-se destaque principalmente ao item 1 da tabela, que é a pavimentação da BR-163, que liga a região centro-norte mato-grossense até os portos de Miritituba e Santarém, localizados no estado do Pará. E ao item 8, que é a dragagem e sinalização da hidrovia Tocantins-Araguaia, que viabiliza pelo meio hidroviário o escoamento da produção da região do nordeste do Mato Grosso para o porto de Vila do Conde, localizado também no estado do Pará. Para cada um dos pontos de origem identificados anteriormente, foram traçadas as rotas que apresentaram o menor custo logístico total para o escoamento da produção. Esse custo total era determinado pela somatória dos custos relativos a cada um dos modais que eram utilizados em cada rota. Estes custos eram determinados com base nas curvas de frete, como apresentada na parte inferior do slide, que é um exemplo da curva de frete rodoviário, mas foram elaboradas curvas para os fretes rodoviário, ferroviário e hidroviário. Além disso, foram considerados os custos de transbordo, tanto ferroviário como hidroviário, os custos portuários e, inclusive, o custo de frete marítimo para a exportação da soja. Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos com a execução deste trabalho. Os resultados obtidos apontam para uma redução média de R$ 228 por tonelada para R$ 218, o que significa uma redução de cerca de 4% no custo total de exportação da soja. Os principais centróides beneficiados, as principais regiões que foram beneficiadas por esses investimentos são Canabrava do Norte, no nordeste do Mato Grosso, Sorriso, localizado no centro-norte mato-grossense, e Barreiras, localizado no oeste da Bahia. Nota-se que esses centróides foram muito beneficiados pela criação de novas rotas e também foram beneficiados pelo aumento dos portos do porte dos navios, que foi considerado também no estudo, uma vez que espera-se que para os próximos anos os portos tenham se modernizado e permitam o acesso de navios com maior calado, o que provocará redução no custo de frete marítimo total. As principais obras, os investimentos em infraestrutura que irão viabilizar essas alterações são a dragagem e sinalização da hidrovia Tocantins-Araguaia, a pavimentação da BR-163 e a construção da FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, que liga o oeste da Bahia até o porto de Ilhéus. Outro resultado obtido com a realização do estudo foi o mapeamento de como irão ser alteradas as regiões de influência dos principais portos do país. Nota-se que, do cenário atual para o futuro, o Porto de Santos perde participação na região centro-norte mato-grossense e os portos da região norte, principalmente o Porto de Santarém e Vila do Conde, aumentam sua participação significativamente. Os principais resultados obtidos com a elaboração do estudo apontam para uma redução no custo médio de exportação da soja brasileira em aproximadamente 4%. Além disso, dá-se destaque ao grande potencial de desenvolvimento dos portos de Santarém e Vila do Conde no que diz respeito ao escoamento da safra de grãos brasileira. Por outro lado, surgem algumas dúvidas. Até que ponto existe viabilidade econômico-financeira para a realização desses empreendimentos que demandam alto grau de investimento por parte da iniciativa privada e dos órgãos públicos?
E quem serão os verdadeiros beneficiados com essas economias no transporte? Esse dinheiro será capturado pelos elos da cadeia aqui em território nacional ou serão passados para o exterior por meio das grandes traders que atuam no setor do agronegócio? Uma possível maneira de responder a essas perguntas seria a elaboração de um estudo semelhante, porém com maior grau de abrangência, que introduzisse uma maior quantidade de cargas e um número mais elevado de rotas a serem avaliadas. Gostaria de agradecer a todos que conseguiram chegar até o final do vídeo e comunicar que estou aberto para qualquer tipo de pergunta, dúvida, curiosidade, crítica. É só entrar em contato por meio das redes sociais, que será um prazer respondê-los. Obrigado.